Boa tarde, senhoras e senhores. Iniciamos agora o treinamento sobre o novo regulamento de licitações e contratos da Codevasf. Agradecemos a presença de todos, especialmente dos colegas que nos acompanham por meio de videoconferência. O evento terá duração até 17h30, com 2 blocos com intervalo. As perguntas serão feitas ao final de cada bloco. A frequência será registrada online pelo link ou QR Code. O código é RIUC 2024. Para a abertura do evento, eu convido o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. Pessoal, boa tarde. Primeiro, desculpa um pouquinho o atraso, mas eu queria participar aqui para falar um pouquinho da importância dessa atualização que nós estamos fazendo aqui para todas as superintendências, né? Primeiro, agradecer aqui o André Kuhn, um parceiro nosso da Codevasf, que tem uma experiência muito grande na área, né? Todo o histórico que vocês viram aí no currículo dele, e que hoje está focado nessa parte aí de atualizações de legislação, treinamento, capacitações nas mais diversas áreas da infraestrutura. E, então, acho que vai ser muito rica a participação dele para poder somar o conhecimento com a nossa equipe. Agradecer também ao Renato, né, em nome de toda a equipe da licitação, que está tendo essa iniciativa de prestar essa capacitação para todas as superintendências. Também vamos fazer, André, autorizamos hoje, à tarde, hoje pela manhã, vamos fazer uma nova capacitação com todas as superintendências, algumas aqui em Brasília, outras nossa equipe vai se deslocar para a superintendência, para deixar todo mundo nivelado e conseguir ter o melhor aproveitamento possível, né? Uma vez que nós precisamos estar com os entendimentos uniformes em todas as superintendências. Nós temos 16 superintendências hoje, André, e nós sabemos que cada estado tem a sua particularidade e, às vezes, até legislações diferentes. Então, nós, como uma empresa atuante nesses 16 estados, nós precisamos ter um entendimento único. E esses treinamentos são focados nisso, né, em dar uma maior segurança jurídica, tanto para os nossos pregoeiros, como para todos os outros nossos colaboradores que estão dependentes ali daquele processo licitatório que vai gerar um contrato, que vai gerar uma obra, que vão gerar pagamentos futuros e que vão naturalmente ser possivelmente auditados, e nós precisamos sair da forma que nós estamos, né, sempre tirando aí 9, 10 nas nossas auditorias, porque nossos processos são seguros, nossos processos são transparentes e temos também o nosso jurídico aí para dar todo o embasamento legal nesses processos. Então, houve uma atualização da lei, né? Então, essa atualização gerou um novo RIUC. Esse novo RIUC foi aprovado em fevereiro, né? Então ele já está em pleno funcionamento, né? Está em uso. E além desse novo RIUC, eu queria comentar com vocês também um alerta, né? Nós falamos isso na nossa reunião de superintendentes, que é a mudança que houve no Comprasnet. Então, o governo federal fez uma mudança no Comprasnet por conta de um artigo, André, da lei que previa que dispõe, né, no caso, que cada empresa precisa ser chamada após um prazo. Me expressei mal, mas é tipo assim, se você a segunda colocada só pode ser chamada para apresentar documentação comprobatória após o prazo da primeira. Como é que nós fazíamos antes? Que não tem nada de errado. Chamávamos todas elas para já irem apresentando documentação enquanto a primeira estava sendo avaliada. Então, só essa pequena alteração, nós estamos perdendo aí mais de 30 dias na licitação simples. Se a licitação tiver muitos participantes, como é o caso da licitação que nós estamos tendo no Amapá, que já está na 8ª empresa, essa licitação já tem 51 dias, porque as 7 primeiras foram eliminadas e cada eliminação você precisou de um prazo para esperar o recurso, para esperar aquela licitação terminar para poder chamar a segunda colocada. Então, no nosso caso, onde nós costumamos fazer muitas licitações no final do ano, muito em decorrência das nossas demandas orçamentárias, né, que só chegam realmente no final do ano, nós não vamos ter prazo esse ano para conseguir abrir aquelas licitações ali em novembro, dezembro. Então, estamos fazendo um outro esforço concentrado aqui para conseguir licitar tudo até setembro. Esse mês e o próximo mês são os meses decisivos aí que a gente entende
que se consiga fazer todas as licitações necessárias, né? Que o recurso vai chegar, não sabemos ainda quando, mas precisamos estar preparados como sempre estivemos nos outros anos. Então, esse é um apelo a mais que nós fazemos, baseado numa mudança de sistema. Nós não vamos conseguir mudar isso. Isso já está no Comprasnet. Então, não adianta Renato querer, não adianta Robson querer, que isso é uma limitação que nosso setor de licitação tem. Tá? E é bom que vocês todos estejam cientes disso, para conseguir antecipar os prazos, para a gente conseguir ter êxito aí nas contratações desse ano. Tá? Então, vamos passar aqui a palavra aqui para quem importa aqui, que é o André. Vem aqui, André, por favor. Dá um aplauso para o André também aqui. Mano. André já esteve aqui, né, André? Ele já esteve, acho que umas 2 vezes, não foi? Ele teve 2 vezes em 2 treinamentos. Ele já foi presidente da Valec, do Conselho de Administração da Valec. Tem uma vasta experiência em contratações públicas e agora está focado nesse tema. Então, eu vou deixar aqui, André, que você faça a sua palestra aí, com certeza vai ser muito produtiva. E vamos concentrar aí, pessoal, nessa questão da licitação aí desse ano, de setembro, ser o nosso prazo limite, porque senão realmente vamos ter muito problema no final do ano, tá bom? Muito obrigado, boa tarde, boa sorte, André. Obrigado. Posso começar, senhor ministro? Bem, pessoal, então, meu nome é André Kuhn, eu trabalho há mais de 25 anos com licitações e contratos de obras, sou engenheiro, tá? Não tenho formação na área do direito. E antes de começar aqui a nossa apresentação, deixar bem claro que, assim como o presidente Marcelo colocou, nós temos uma regulamentação própria, nós temos uma lei específica que trata de licitações e contratos, mas, né, é uma estatal federal que depende dos sistemas do governo federal, né? E nós temos que adaptar muitas vezes os nossos processos, nossos métodos para esses sistemas, esses normativos e essas diretrizes. Haveria uma solução simples para isso, Marcelo, que você colocou aqui, né? A Codevasf desenvolveu um sistema eletrônico semelhante ao Comprasnet. Só que isso é inviável de ser colocado em prática. Então, se nós temos que utilizar o sistema do governo federal, nós temos que ajustar os nossos procedimentos normativos para poder adotar aquele sistema específico. Outro aspecto importante, quando a gente fala de legislação, eu sou engenheiro e fico confortável de falar, e eu sei que aqui é uma casa de engenheiros, né? Passei pela Diretoria de Obras de Cooperação do Exército, passei pelo DENIT em 2 momentos, passei no Ministério Público Federal, na Secretaria de Engenharia, fui diretor executivo do DENIT e fui para a Valec. Então, eu entendo perfeitamente as dificuldades que a gente vivencia no dia a dia. E eu posso falar tranquilo por quê? O engenheiro ele toma decisões muito acertadas, né? Muito diretas e objetivas. Mas a gente tem um defeito, a gente não gosta, né, de colocar no papel e documentar bem no processo. Então, é fundamental, quando a gente tomar uma decisão, seja no processo licitatório, seja na fase interna, no planejamento, seja durante a execução da obra, nos questionamentos dos tribunais do Tribunal de Contas, né, da CGU, nós temos que colocar no papel o que nos levou a tomar a decisão mais acertada, né, e documentar bem isso. Eu não lembro o que eu almocei ontem. Eu vou lembrar o que me levou a tomar uma decisão há 2, 3 anos atrás? Não. Então, se eu for questionado por um Tribunal de Contas, e isso é provável que aconteça, né, em cargos que a gente passa, né, Marcelo, não é nenhuma probabilidade, é quase uma certeza que em determinado momento futuro eu vou ter que responder por decisões que eu tomei. O que eu faço? Eu vou lá no processo e vou buscar justificativas que me levaram a tomar aquela decisão. Bem, então, feita essa introdução, vamos começar a falar um pouquinho do nosso regulamento interno de licitações e contratos. A nossa ideia aqui não é ler o regulamento, tá? É esclarecer alguns pontos sensíveis que foram colocados. Cabe destacar que isso aqui não foi um trabalho só do Instituto Protege, né? Foi um trabalho em conjunto aqui com a equipe da Codevasf, até mesmo porque o regulamento ele tem que estar muito alinhado com os procedimentos do dia a dia da organização. Não adianta você pegar um processo, um sistema pronto e colocar fórceps dentro da organização. Não dá certo. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto e moldar o regulamento de acordo com o ritmo, a rotina e as práticas já adotadas pela instituição. Bem, o principal objetivo do novo regulamento, né, aprovado em fevereiro, é preservar os agentes públicos durante o processo de licitação e contratação.
O que acontece muitas vezes? Principalmente quando surge uma lei nova, né? A lei das estatais é de 2016, ela não é tão recente, mas surgiu agora a nova lei de licitações que não afeta diretamente as estatais, mas indiretamente sim. E eu lembro que em 2011, quando surgiu o RDC, e foi incorporadas as obras do PAC com a possibilidade de adoção do RDC, eu estava no DENIT e foi uma grande inovação. E qual foi a preocupação nossa? Poxa, vem cá, o que eu posso, o que eu não posso fazer? E muitas vezes, né, principalmente quem é da área técnica, tem um raciocínio muito cartesiano, 2 mais 2 são 4. Opa, eu vou buscar na lei aqui algo que me oriente como eu devo atuar num caso concreto. Só que se for pegar a lei para tentar buscar resposta em um caso concreto, muitas vezes a literalidade da lei não vai trazer a solução para o meu problema. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar na doutrina, eu vou buscar na jurisprudência respostas para a minha dúvida. Eu vou ver se o Tribunal de Contas da União julgou algum caso semelhante. Opa, julgou. Opa, então a visão do Tribunal de Contas é essa. Cuidado, porque ele pode mudar a visão, né, em acordos futuros. Eu vou buscar na jurisprudência. Opa, o doutrinador Jacobi colocou essa informação aqui, né, nos livros dele e está alinhado com o que eu acho que está certo. Então, peguem essas informações e coloquem isso junto com a justificativa técnica para a decisão que vai ser tomada. André, eu procurei na doutrina, procurei na jurisprudência, a lei não é clara, o nosso regulamento interno não tem essa informação específica, o que eu faço? Eu vou me basear nos princípios que norteiam o processo licitatório para poder subsidiar, né, a minha tomada de decisão. Então, na área do direito administrativo, né, não existe o certo e o errado absoluto. Eu considero, né, e olha que eu sou leigo na área do direito, a minha formação é técnica, eu considero muito mais importante você justificar bem, de forma consolidada, a decisão que você toma, do que simplesmente, né, você tomar uma decisão mais acertada do ponto de vista técnico, mas sem a devida documentação justificativa daquela decisão tomada. O regulamento, como eu falei, ele foi feito em conjunto, né, mas ele não aborda todos os temas específicos que a gente vai vivenciar. Até mesmo porque a interpretação da lei, né, ela é dinâmica, eu posso não alterar uma vírgula da lei, mas a interpretação dela pode mudar com o passar do tempo. Então, se eu começo a fazer um regulamento muito detalhado, ele vira um compêndio de procedimentos operacionais. Então, é muito fácil, em 2, 3 meses, ele ficar desatualizado. Então, nós tomamos o máximo de cuidado de, claro, nos aprofundarmos em alguns temas importantes, mas também, né, não esgotar o assunto no regulamento para dar margem para quê? Para normatizações específicas. Então, se eu estou vivendo uma situação que eu não tenho segurança, né, em tomar aquela decisão baseada no regulamento, nós temos outros mecanismos dentro da estatal que trazem tranquilidade para a gente. Pode ser um normativo específico, uma resolução, ou até mesmo um procedimento operacional padrão. E eu já utilizei muito isso quando eu fazia análise de projetos lá na época que eu estava no Exército. Eu era responsável por analisar os planos de trabalho dos batalhões de construção com os diversos órgãos estatais. E já analisei vários, né, planos de trabalho em parceria com a Codevasf. O que eu fazia? Eu tinha um procedimento operacional padrão. André, isso estava no regulamento de vocês? Não. A gente juntou os engenheiros, né, e definimos, olha, todos vamos analisar dessa forma aqui. Gera a curva BC do orçamento, pega a faixa A, curva BC dos insumos, pega os insumos e vamos focar nisso aqui. Isso estava escrito no procedimento operacional padrão. E com isso nós homogeneizamos procedimentos. Então, quando eu homogenizo um procedimento, ninguém está errado. Está errado o processo, muitas vezes. Então, se eu sou auditado pelo Tribunal de Contas e todo mundo executa aquele procedimento de maneira uniforme, ninguém vai ser responsabilizado por uma interpretação do controle de que aquele procedimento está errado. O que vai acontecer? Codevasf, mude esse procedimento. E com isso nós vamos preservar, né, o nosso CPF e, ao mesmo tempo, atender os interesses da Codevasf. Bem, eu inverti um pouco a ordem dos artigos e estou começando a falar um pouquinho agora sobre o Plano Anual de Compras. Algumas estatais chamam Plano de Contratação Anual, Plano Anual de Contratações. Independente do nome... Opa! Passou. Esse é um documento muito importante, por quê?
ele materializa o planejamento prévio das contratações que vão ocorrer dentro da Codevasf. André, a Lei 3.303, ela fala da obrigatoriedade de ter um plano anual de compras? Não, de forma direta, não. A nova lei de licitações tem, por isso que a gente está adotando? Não. Na verdade, a nova lei de licitações, a 14.133, trouxe para sua literalidade algo que qualquer órgão público, seja uma estatal, seja uma autarquia ou qualquer outro órgão, deve adotar nas suas contratações, que é o quê? Trabalhar com planejamento. Então, quando eu monto um plano, né, anual de compras ou de contratações, que é um termo adotado em outras estatais também, eu estou visando o quê? Me organizar e falar, espera aí, qual é o meu PELOA? Qual é a minha programação orçamentária para o ano que vem? Quais são os empreendimentos prioritários? O que deve ser feito primeiro? O que deve ser feito depois? Se houver contingenciamento, que a gente vivencia todo ano, né? Então, o contingenciamento é uma certeza, não é uma probabilidade de ocorrência. O que é incerto é o impacto do contingenciamento dentro da Codevasf. Então, peraí, quanto que vai ser e quando vai acontecer? Mas que ele vai acontecer, vai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar o meu planejamento, quais são as obras, os empreendimentos, os contratos administrativos que vão ser licitados dentro do exercício financeiro. E caso haja qualquer problema, eu já tenho que me antever e falar, e priorizar esses empreendimentos. André, é fácil, você passou lá pela Valec, uma grande obra apenas, né, com alguns lotes, mas aqui a gente trabalha muito com recursos de emenda parlamentar. Eu sei disso. Lá no DENIT também. Só que o que acontece é o seguinte, o plano de contratações, o plano de compra, anual de compras, ele é um documento dinâmico também. Em gestão de projetos, se o planejamento ele não pode ser modificado, ele não serve para nada. Então, eu tenho um plano inicial, onde eu me programei para licitar e contratar os empreendimentos no próximo exercício financeiro. O que eu vou fazer? Se chegar um recurso de emenda parlamentar, se surgir uma obra emergencial, eu vou reprogramar as minhas contratações fruto de um cenário novo. Então, o simples fato de haver uma aprovação no exercício anterior de um plano de compras não quer dizer que eu não possa fazer os ajustes durante a execução desse plano. E outro aspecto importante, esse plano ele tem uma aprovação prévia. Então, se está no plano, já está aprovado o início do processo licitatório da execução daquele contrato. E outro aspecto importante é o seguinte, muita gente busca os gargalos no processo. E eu vou ser sincero, o gargalo acaba onde? Está no final do processo. Então, a área de licitações ela recebe uma demanda muito grande em determinado período do ano e ela não tem, muitas vezes, capacidade operacional para dar vazão àquela quantidade enorme de processos. Por quê? Eu sou de um setor, opa, eu tenho que licitar essa obra aqui. Essa obra aqui, peraí, se eu licitar em julho, o processo vai demorar 3, 4 meses, eu tenho recurso para começar só em dezembro mesmo. Então eu vou botar para julho, eu só vou encaminhar o processo em julho. Só que você pensa assim, todo mundo pensa assim. O que vai acontecer? A área de licitações recebe toda a demanda da estatal em julho. Ela vai ter capacidade operacional para executar tudo? Não. André, é fácil, vamos alocar mais gente lá. Só que isso não é inteligente. Por quê? Se eu aloco muita gente para atender um pico de demanda, esse pessoal todo, durante o restante do tempo, pode estar com certo nível de ociosidade. Então faz o seguinte, quando tiver ocioso, realoca esse pessoal para outro setor. Pessoal, isso não é produtivo. Então, eu tenho que ter uma equipe com uma capacidade operacional que atenda a demanda de uma forma organizada, de uma forma distribuída ao longo do tempo. É claro que emergências ocorrem, urgências ocorrem, eu posso inverter a ordem do processo? Posso. Né? A diretoria tem poder para isso e mudar o plano de tal forma que eu antecipe algumas licitações em detrimento de outras. Mas é importante eu ter essa referência até mesmo para saber, olha, eu estou em dia com os meus contratos, eu estou em dia com as minhas licitações, eu estou atrasado, eu estou adiantado. É aquela história, né? O chefe marca uma reunião de tarde, você chega às 3 horas. Você está atrasado ou está adiantado? Não sei, se eu não tenho uma referência, eu não posso dizer se eu estou atrasado ou se eu estou adiantado. Assim como uma obra, eu tenho um cronograma de execução. Se eu não tenho um cronograma de execução,
Enquanto não acabar o prazo de execução da obra, eu não posso dizer que a empresa está atrasada. Ok? O PAC, além disso, deverá ter o quê? A definição das unidades demandantes, o tempo médio de processamento das demandas. Claro, se eu vou fazer um planejamento de contratações, eu não posso partir do princípio que todo o processo vai ter a mesma duração. Né? Uma coisa é você participar de uma ata de preço para compra de material de expediente. Tá? E na administração pública, lembrando, 3 meses, né, é online. Isso não é a palavra minha, é um colega meu que foi diretor comigo. Ele falou, olha, se o processo demorar 3 meses, esse processo foi instantâneo. Então, a gente tem que lembrar que processos de contratação têm tempos diferentes. Pra vocês terem uma ideia, a licitação do lote 6 da Fiola na Valec, nós demoramos quase 1 ano. Por quê? É uma obra de grande vulto, que chama a atenção do controle, então teve auditoria, teve que rever o orçamento, tem interesse muitas vezes do mercado em ganhar a licitação, aí tem disputa, tem recurso, impugnações, a gente muitas vezes tem ação na justiça, então os prazos, né, são diferentes. Tem que ter a materialização, né, do planejamento anual e em relação às vedações e impedimentos do processo licitatório. Nas licitações, pessoal, a gente toma muito cuidado, por quê? Muitas vezes, a gente leva a interpretação de uma contratação para o lado subjetivo. Subjetividade é um parâmetro errado de análise de uma proposta ou de tomada de decisão? Não. Eu sou engenheiro, né? Faz tempo que eu não faço projeto. Mas se eu vou analisar, por exemplo, uma empresa que vai ser contratada para fazer o projeto da minha casa, eu não vou me basear no currículo ou no acervo técnico. Eu faço uma entrevista com cada engenheiro e, por ser engenheiro também, eu consigo perceber numa conversa qual é aquele que demonstra maior capacidade, maior confiança para executar aquele projeto. E, via de regra, nós seguimos esse instinto, entre aspas, né? A gente vai ter o quê? Uma boa contratação. Só que em contratos públicos, eu não posso usar subjetividade para a escolha da melhor proposta. Eu tenho que atender o princípio do julgamento objetivo. E eu tenho que seguir também uma série de regras e procedimentos para me preservar. Uma empresa privada, ela pode fazer acordo com a contratada durante a execução, trocar serviço sem atualizar o contrato. Vamos dizer assim, no processo, a empresa contratada, ela comete uma falha e tem cláusula de penalidade, eu posso tomar a decisão se eu vou penalizar ou não. Agora, em contratos públicos, não. E quais são os cuidados que a gente tem que ter no processo licitatório? Aí o artigo 8º traz algumas vedações. Por exemplo, estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada. Obra, não tem tanto problema. Por quê? Eu tenho engenheiro da obra executando, eu sou fiscal, né? Eu periodicamente vou na obra, acompanho a execução, faço as medições, ok. Agora, a gente não pode esquecer que o regulamento é para atender todas as contratações da Codevasf. E nós temos os serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. André, então eu tenho que tratar com gelo os terceirizados? Não é isso. Eu não posso caracterizar vínculo de subordinação com os terceirizados. Isso está na doutrina, está na jurisprudência. Isso, muitas vezes, em processo da Justiça do Trabalho, gera responsabilização dos gestores. Então, nós temos que tomar alguns cuidados. É claro que boa parte dos serviços vai ter uma relação entre os empregados da Codevasf e os terceirizados. Por exemplo, recepção, secretariado, serviço de cooperagem. Né? Eu não vou chegar, por exemplo, eu tenho uma secretária aqui, e eu não vou chegar e chamar o preposto da empresa para falar para a secretária para agendar uma reunião para mim. O presidente da Codevasf não vai fazer isso, ele vai tratar direto, muitas vezes, com a secretária. Ou o chefe de gabinete vai tratar com a secretária. Então, a gente colocou isso no regulamento, pessoal, mas é claro que tem casos e casos. Tá? Vocês vão estar se relacionando, mas o que não pode haver é formalizar, né, um vínculo de subordinação. Por quê, André? Porque isso pode gerar direitos trabalhistas para aquele terceirizado. E na Justiça do Trabalho, os riscos trabalhistas são muito altos. Dos 1.200 processos na Justiça, né, porque eu estava na Valec, em torno de 400 envolviam ações trabalhistas.
E a gente sabe que, em primeira instância, a chance, né, do empregado ter sucesso na ação é muito grande. Então, eu tenho que tomar esses cuidados. Não prever remuneração de funcionários. Prever no edital, também, eu devo evitar, vetado, né? Prever no edital. Abaixo, né? Se puder aumentar um pouquinho. Remuneração de funcionários da contratada. Eu não posso definir nem valores abaixo nem acima. Por exemplo, nem indicar, claro, né? Então, por exemplo, não, eu tenho aqui um funcionário que está há muito tempo comigo aqui terceirizado, ele falou para mim que não está satisfeito com a empresa, o salário está muito baixo, ele recebeu outro convite, eu vou lá conversar com o preposto para poder aumentar o valor do salário dele, né? Então, isso não pode acontecer. Indicação de pessoas. A gente sabe que nos serviços continuados, quando há uma mudança de empresa, a empresa passa 5 anos executando as atividades aqui, aí outra empresa ganhou o processo licitatório. É comum a empresa nova chegar, né, para o fiscal e perguntar: vem cá, eu posso manter os empregados da empresa anterior trabalhando aqui na Codevasf? Isso é comum de acontecer. Eu pessoalmente já passei por essa situação e eu falo para a empresa, para o preposto: meu amigo, é o seguinte, o processo de seleção dos empregados, a responsabilidade é sua. Eu não tenho nenhuma objeção em manter esses profissionais trabalhando aqui. Agora, você interferir diretamente, determinando que seja mantido aqueles funcionários, isso não pode acontecer. Tá? É claro que, informalmente, a gente fala: não, eu gosto desse aqui, a copeira trabalha anos aqui, ela sabe o ponto certo do cafezinho, seria interessante mantê-la, né? O João faz a manutenção dos banheiros, está sempre limpo, mantém ele. Às vezes a gente tem a tendência de querer pedir, só que não pode. Tá? Demandar a execução de serviços ou tarefas estranhas ao objeto da contratação. Então, a secretária ou o secretário ficou doente, no contrato não prevê reposição, aí você pede: não, o pessoal, até a moça aqui da recepção, coloca ela aqui no lugar da secretária para poder ou fazer uma outra atividade fora do rol de atribuições ao qual ela está contratada. Então, isso também não pode acontecer. Reembolsar despesas de transporte, hospedagem, outros custos operacionais que devem ser de exclusiva responsabilidade da contratada. Lá na Vale que a gente passou por um problema, porque a gente tinha pessoal na área de jornalismo contratado, né, serviço continuado, e nós tínhamos eventos fora de Brasília para ser coberto por aquele jornalista. Então, a gente não podia, né, pagar diária e passagem para ele viajar. O contrato não previa. Então, isso virou uma sinuca de bico, ele não pôde fazer a viagem, tivemos que contratar outro serviço, né, e usar outros meios para fazer a cobertura jornalística de uma inauguração ao qual a gente estava participando. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, quando a gente especifica os serviços. Se eu tenho um profissional que está sendo contratado por serviço continuado e há necessidade de viagens que ele vai ter que executar para acompanhar, né, a Codevasf em algum evento, caso cerimonialista, trabalho jornalístico, eu tenho que prever isso no contrato e isso tem que estar dentro dos custos do contrato. Prevê em edital exigências que constituem intervenção indevida na gestão interna dos fornecedores. Isso é um aspecto importante também, pessoal. Por quê? Eu contrato uma empresa para quê? Eu contrato qualquer um para qualquer coisa. Em que interesse? Transferir a responsabilidade gerencial para essa pessoa. Então, a partir do momento que eu tenho um contrato, a gestão da execução do objeto é do contratado. Eu, como gestor fiscal de contrato, como usuário, eu tenho que fazer a gestão contratual, a fiscalização da empresa contratada, mas não participar diretamente da gestão da execução do objeto. Vou dar um exemplo prático. A Codevasf contratou uma empresa para fazer a reforma de 10 salas, uma sala por mês. Faltam 3 dias para acabar o primeiro mês, a empresa mal demoliu o piso. Ela vai atrasar? Vai. Aí eu chego para a empresa e falo o seguinte: olha, contrate mais gente, trabalhe de noite, adicional noturno, compre equipamento tal e tal, para poder cumprir o prazo. E você coloca isso no papel. A empresa contrata mais gente, coloca adicional noturno, hora extra, compra equipamento e cumpre o prazo de execução. Eu agi certo? Não. Quem tem que tomar essa decisão é a empresa contratada.
Então, quando eu atuo na gestão da execução desse objeto, eu não posso esquecer que eu sou fiscal. Então, eu tenho que usar as ferramentas que estão no contrato para obrigar a empresa contratada a executar aquele objeto. E qual das cláusulas contratuais vai me dar poder para pressionar a empresa a concluir no prazo? Cláusula de penalidades. É claro que eu não vou ameaçar o contratado, mas eu vou alertar. Meu amigo, falta uma semana para cumprir o prazo. Se você não cumpriu o prazo de execução, olha, não é que eu queira, eu não posso deixar de instaurar um processo sancionatório. Então, um aspecto importante que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: tudo que está no contrato, eu, como gestor ou fiscal, eu tenho obrigação de executar. Eu não tenho poder discricionário, assim, não, a empresa é boa, eu vou aliviar, não vou notificar, não vou aplicar penalidade. Eu não tenho esse poder. Então, o que eu tenho que fazer? A empresa atrasou, eu comunico ela, olha, se você atrasar, você vai ser notificado por atraso e a sanção contratual é essa. Então, muito cuidado na hora de demandar a empresa contratada. Use o que está no contrato. André, mas lá no edital está previsto equipamentos mínimos para execução do objeto. Aí é diferente. Se o edital prevê equipamento mínimo e ela não coloca equipamento mínimo para executar o objeto, aí sim, eu tenho no edital e, consequentemente, no contrato, o quê? Mecanismos para cobrar dela a disposição daquele material, daquele equipamento ou daquele pessoal. Prever em edital a exigência que os fornecedores apresentem seus quadros, funcionários capacitados ou certificados antes da contratação. Então, um outro problema que é muito comum, aqui não, mas em órgãos, né, municipais, estaduais, é obrigar a empresa licitante a já ter em seu quadro o pessoal contratado para executar o objeto. Então, eu não posso colocar esse tipo de exigência no edital. Então, se a empresa apresentou um quadro de profissionais que vão executar aquela obra, aquele serviço, eu só posso exigir qualquer vínculo após, né, o fim do processo licitatório com a assinatura do contrato. Aí sim, o contrato será assinado, ela contrata aquela equipe, ela mobiliza aquele equipamento para poder executar o objeto. Adotar a métrica homem-hora equivalente para a aferição do esforço, salvo mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de produtos. Então, eu fiz um contrato de uma empresa de manutenção predial, a limpeza de banheiros, né, passar aspirador de pó nas salas, limpar os móveis e tudo. Aí eu coloco como critério de medição homem-hora. Né? Então, eu tenho que utilizar outros modelos para poder definir a quantificação do serviço que vai ser executado. É claro, tem alguns contratos que é inviável eu fazer de maneira diferente do que homem-hora. Por exemplo, serviço de vigilância. Eu tenho um posto 24 horas por dia aqui. Então, não tem outro critério de medição a não ser eu verificar o quê? A hora trabalhada. Mas, para os outros objetos, em que eu tenha outros mecanismos possíveis para quantificação e medição, a regra é não adotar homem-hora. Contratar por postos de trabalhos alocados, salvo em casos justificados. Né? Mesma coisa, o exemplo anterior que eu dei, serviço de vigilância, tá? Serviço de secretariado, aquela pessoa, né, recepção, ela vai ter que estar lá naquele posto o tempo todo. Então, isso justifica. André, eu quero contratar um serviço de bombeiro hidráulico aqui para o prédio. Aí eu tenho que verificar o seguinte, eu tenho que manter essa pessoa trabalhando por hora trabalhada aqui dentro, ou ter um posto específico para manter ele? É necessário isso? Ou eu posso fazer um contrato por demanda? Houve a necessidade, né? A empresa aloca aquele profissional para executar o serviço e o profissional vai embora. Quando eu estava lá no DENIT, houve uma reação muito grande em relação ao contrato de TI. Nós mudamos o modelo de contrato de TI e colocamos por demanda. É claro que houve a reação. Por quê? Todo servidor, todo empregado público quer um terceirizado para chamar de seu, né? Então tem lá, olha, eu quero um cara de TI, se eu tiver algum problema, eu ligo, ele vem aqui e resolve, porque o meu computador não pode parar. Pessoal, na área de TI hoje, você resolve o problema no computador online. Ele pode estar no Japão, ele acessa o seu computador e resolve o problema. Lá no Instituto, eu estava com um problema para acessar, né, o e-mail institucional lá do Instituto Protege. Fiz contato por telefone, eu nem sei onde a empresa funciona, entrou um profissional em contato comigo, mandou um aplicativo pelo WhatsApp,
mandou um código, ele acessou meu computador e resolveu o problema para mim. Então, vem cá, será que eu preciso ter um posto de trabalho trabalhando homem-hora para poder atender essa demanda? Sim ou não? Observa que o regulamento não proíbe, ele veda, mas permite caso haja justificativas. Então, isso é exceção à regra. E toda vez que houver exceção à regra, eu tenho que tomar um cuidado redobrado para justificar. Fazer referência em edital em contrato de regras externas de fabricantes, fornecedores ou operadores de serviços que possam acarretar alteração unilateral do contrato. Em licitações de julgamento técnico e preço, incluir critérios que não estejam diretamente relacionados com requisitos ou que frustrem o caráter competitivo. Toda a documentação técnica, toda a documentação contratual, o edital, a gente tem que tomar muito cuidado com direcionamento. O que acontece? É comum a gente gostar mais de uma empresa do que de outra. Poxa, essa empresa aqui não dá problema. Eu contrato ela fazer a dragagem no Rio São Francisco, ela se mobiliza, bota os equipamentos previstos, executa o serviço, eu faço a batimetria, está perfeito. Eu não tenho dor de cabeça. Putz, mas a empresa B, se contratar, ela já atrasa, ela não coloca o equipamento adequado, né? Eu faço a verificação, o serviço foi mal feito. Então, é uma tendência nossa querer, opa, eu prefiro A, B ou C, mas eu não posso externar isso no processo. Só que muitas vezes, quando eu vou fazer a especificação técnica ou os critérios de avaliação, eu falo assim, poxa, o que é o ideal? Pô, aquela empresa, olha, tem um acervo tal, ela trabalhou bem assim, aí eu vou pegar essas informações aqui e vou compor o meu técnico e preço com esses quesitos. Cuidado, sem querer, você está direcionando a licitação para aquela empresa. E isso, no futuro, pode gerar uma responsabilização para você. Então, muito cuidado nessa hora. Como é que você faz os critérios para definir técnica e preço? Peraí, eu vou construir, um exemplo fora da nossa área. Eu vou construir aqui a minha casa. Então, eu vou ver o seguinte, um arquiteto com 1 ano de experiência, 1 ano de formado, e um com 30 anos, com um acervo grande. A princípio, sem conversar com eles. Esse é um critério válido para saber qual dos dois vai contribuir mais para a execução do objeto? Sim. Um profissional com menos experiência, a princípio, vai contribuir menos do que um profissional com mais experiência. Opa, então é um critério válido analisar a experiência do profissional? Ok. Experiência da empresa, capacidade operacional. Uma empresa recém-criada e outra com 30 anos no mercado, né, com acervo técnico parrudo, executando empreendimentos que eu estou querendo contratar. Qual das duas, a princípio, vai atender melhor a execução do objeto? Aqui tem 30 anos. A princípio. Porque eu posso ter uma empresa há 30 anos no mercado e ser uma porcaria. Mas aí eu estou entrando numa subjetividade em outros critérios que vão compor o meu processo de escolha. Aí vem outra pergunta. O que pesa mais para a qualidade de um projeto? Um arquiteto, um engenheiro com muita experiência ou uma empresa com muita experiência? Aí eu fico na dúvida, poxa, para mim, André, eu considero que o profissional tem um peso maior na qualificação técnica do que a empresa. Então, eu vou colocar um peso maior para o profissional. Aí alguém aqui, nós temos vários engenheiros, não, André, eu discordo. Eu acho que a empresa tem um peso maior na qualidade da execução do que o profissional. Está errado? Não. Só que quando você for documentar o teu processo, você vai ter que justificar nesse sentido. O que não pode é o seguinte, você definir um critério B, mas toda a sua justificativa direcionar para o critério A, na hora de pesar. Isso é que não pode acontecer. Ou então, simplesmente não colocar nada. Você já pensou? Eu, André, eu tenho a visão de que o engenheiro ou arquiteto tem um peso maior do que a empresa. E eu sou auditor do teu processo. E você colocou o contrário. Aí, na hora que eu for auditar, eu vou procurar. Cadê a justificativa dele? Não tem. Espera aí. O meu ponto de vista técnico, o peso deveria ter ido para o profissional e não para a empresa. Houve direcionamento. Aí, até explicar que focinho de porco não é tomada, e você vai justificar isso 3 anos depois. Você nem lembrou, poxa, eu nem lembro desse processo. Sim, mas você colocou aqui, colocando um peso maior para ele. E na minha visão é direcionamento. Então, justifique bem quando escolher esses critérios. Tá? Então, fixar fatores de ponderação distintos de técnica e preço sem que haja justificativa. Formalização da demanda. Bem, a lei das estatais, ela não detalha esses processos. A nova lei de licitações detalha. André, então copiou e colou da nova lei? Não.
O que nós fazemos, né, é o seguinte, e não foi só aqui na Codevasf, várias estatais estão fazendo isso. Tá? Hoje eu estou com 4 ou 5 processos, né, em estatais diferentes. E o que acontece? O que a nova lei de licitações trouxe não é algo de novo, não. O que a lei está trazendo é o seguinte: trabalhe com planejamento. Se programe previamente, planeje o que você vai contratar baseado na sua disponibilidade orçamentária. A palavra risco na nova lei de licitações aparece 49 vezes. A palavra plano ou planejamento, mais de 30 vezes. Isso quer dizer o quê? A nova lei trouxe para a sua literalidade o que nós, agentes públicos, sempre deveríamos fazer: trabalhar com planejamento. E claro que teve dedo do Tribunal de Contas nessa lei, porque tudo que está relacionado à fase de planejamento, análise de riscos, a gente encontra isso nos acordos do TCU. Então, pessoal, não tem dúvida. Eu sou de uma estatal, eu tenho uma certa liberdade para poder definir meu regulamento. A lei das estatais não entra nesse detalhamento de formalização de demanda, plano anual de compras, né? Análise de riscos. Então, não preciso fazer isso? Preciso. Então, o que a gente fez? A gente puxou essas boas práticas para dentro do regulamento. André, qual o nível de detalhe nisso do regulamento? Não, a gente não chegou no nível, né, de detalhe com lupa, de tal forma que você consiga, dentro dos seus processos de cada área, adequar os seus procedimentos ao regulamento, mas sem engessar. Eu sei que é um processo difícil, né? A gente trabalhou nisso mais de um ano, né? Indo, voltando, discutindo com a equipe técnica, e chegamos no regulamento. É o melhor dos mundos? Olha, na minha visão, ficou muito bom, fruto do trabalho prévio que foi desenvolvido por vocês. Então, o que acontece? A gente tem que seguir esse regulamento. O que estiver faltando, faz regulamentação específica, crie procedimento operacional padrão, ou, em último caso, proponham lá no futuro o quê? A própria mudança do regulamento, adaptando ele cada vez mais à parte operacional da Codevasf. Então, quais são as fases? Formalização de demanda, planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. E essa formalização da demanda, né, resulta do levantamento da necessidade de uma contratação em termos de negócio da organização, evitando a condução de procedimentos que não contribuam para o alcance dos resultados institucionais. A Codevasf tem o seu planejamento estratégico, seus objetivos estratégicos. Então, qualquer contratação que eu faça é visando o quê? Atender os objetivos da Codevasf. Tem que haver essa relação de causa e efeito, seja para comprar material expediente ou seja para contratar uma obra. E aqui, né, a gente adaptou, claro, a nomenclatura à Codevasf. A unidade demandante é aquela que necessita da demanda, quem precisa daquele objeto, e a unidade supridora é que procede à formalização da demanda. Para vocês terem uma ideia, na administração direta, né, unidade demandante, unidade requisitante. Aqui a gente ajustou, né, no regulamento os termos já adotados pela Codevasf. E a requisição de demanda, né? Ela deve contemplar o quê? É claro que o regulamento não chegou no detalhe, mas a gente tentou colocar o mínimo necessário que deve ser atendido para caracterizar essa demanda. A apresentação das necessidades e, sempre que possível, indicando os objetivos estratégicos, né? Então, por exemplo, eu vou executar uma obra, né? Essa obra está vinculada ao objetivo estratégico? Com certeza. Eu vou comprar material de expediente, né? Aí, às vezes, fica um pouco mais difícil você, vamos dizer assim, relacionar essa compra a um objetivo estratégico. Mas, sempre que possível, isso deve ser feito. Expectativa de prazo para recebimento do objeto. Então, é importante que isso esteja no processo. Aí eu preciso fazer um contrato de uma obra. Essa obra tem que ser contratada até quando? Daqui a 3 meses. Pô, é impossível, não dá em 3 meses. Vamos ser realistas. Para quanto tempo é necessário para executar essa obra? Nós fizemos um trabalho emergencial lá no Rio, fizemos uma drenagem. Para poder executar essa obra, a gente ainda tem uma folga de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, eu tenho que considerar isso, a minha expectativa para que aquele objeto seja contratado. A materialização da fase de formalização de demanda se dá por intermédio de, a gente colocou 2 documentos. O documento chamado DFD, Documento de Formalização de Demanda, ou o Documento de Oficialização de Demanda, o DOD.
Por que nós fizemos isso? Porque a área de TI já está adaptada com essa nomenclatura DOD. Então, para a gente não, vamos dizer assim, é criar um conflito desnecessário, porque o importante é ter o documento, o nome do documento é que menos importa. Então, esses dois documentos, eles formalizam a abertura do processo administrativo para o planejamento da contratação. Quais são os elementos que devem compor esse documento, né? Seja o DFD ou o DOD? A justificativa da necessidade de contratação, considerando o planejamento estratégico, o plano de compras, o planejamento orçamentário e o planejamento tecnológico de TI para compras de TI. Qual o cuidado que eu tenho que ter, pessoal? A nova lei, ela reforça isso muito, e o Tribunal de Contas vive batendo na gente. Eu não posso fazer um planejamento de contratações desatrelado da disponibilidade orçamentária. Quando eu estava na Valec, antes de eu ser o diretor-presidente, eu era presidente do conselho. E o que aconteceu? Houve um corte de 300 milhões de reais numa obra da Valec. O Ministério define a prioridade. Então, havia uma obra prioritária na Valec, né? E eu estava numa sinuca de bico, eu era o diretor executivo do DENIT e presidente do conselho da Valec. E o que aconteceu na reunião de conselho? O pessoal injuriado. Não, isso é um absurdo, não sei o que. Pessoal, o Ministério define as prioridades dos empreendimentos do Ministério. A gente tem que adaptar o nosso planejamento a essa priorização. Não é a gente que prioriza isso, foge da do nosso poder. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar o meu planejamento à disponibilidade orçamentária. Então, a gente vai precisar fazer. Vai ter que parar a obra, reduzir ritmo? Sim. Se eu não tenho recurso disponível para executar 300 milhões de reais em obra esse ano, eu não posso executar. Senão, isso é uma irregularidade gravíssima e gera responsabilização. André, mas e aí, o que a gente faz? Simples. Ou a gente paralisa e recomeça depois, ou então a gente reduz o ritmo. Só que quem é engenheiro e trabalha em obra sabe, você paralisar a obra tem custo de mobilização e uma nova mobilização. Você reduzir o ritmo, você faz uma dilação de prazo, aumenta o custo da administração local, aumenta o custo do reajustamento. Então, toda vez que eu tenho um impacto no planejamento da execução da obra em andamento, é óbvio que vai ter um impacto financeiro. E eu tenho que considerar isso na minha tomada de decisão. Agora, o pior impacto é eu não fazer nada. Não, toca a ficha. Depois o Ministério lá se vira e consegue. Sobra recurso todo ano. E vai que não sobra. E mesmo que sobre, se eu recebo recurso depois do serviço executado, como é que eu pago isso? Reconhecimento de dívida. Eu executei um serviço sem lastro orçamentário. Isso não pode acontecer. Pô, André, mas assim é difícil de trabalhar. Sim, é a regra do jogo. Então, é muito difícil, ainda mais quem está fora da administração pública, né? Está fora de uma estatal, fala, pô, mas é simples, pô. A empresa concordou em tocar a obra sem dinheiro e receber depois. Em contratos públicos, eu tenho que tomar esse cuidado, que isso gera responsabilização para o gestor. Então, se houve um processo de reconhecimento de dívida, qual é a consequência? A apuração de responsabilidade. O que nós não queremos? Que os empregados da Codevasf sejam responsabilizados caso isso aconteça. Ok? Quantidade a ser contratada, os resultados a serem alcançados, previsão do início do contrato. Eu tive uma situação no Ministério Público Federal que foi o seguinte, o pessoal que passa no início da L4 tem lá a Escola Superior do Ministério Público da União, do lado da Procuradoria. Aquela obra foi um parto. Por quê? Ela ficou no esqueleto durante um bom tempo. Aí, o vice-diretor da escola, né, procurou a gente lá no MPF e falou assim, olha, eu consigo recurso orçamentário para poder reiniciar essa obra. Eu falei, ótimo, vamos dar apoio aqui, né, a engenharia e tudo. Só que aconteceu o seguinte, a gente tinha 400 mil reais para começar a obra. E ele conseguiu 10 milhões de reais de emenda parlamentar. Eu falei, doutor, não precisa. Mas por que não precisa? Porque é o seguinte, a gente está iniciando o processo licitatório agora. A licitação vai ser lançada em julho, vai ter o prazo de divulgação, publicação, possíveis recursos, homologação. A gente vai homologar isso no máximo em novembro. Vai dar ordem de serviço, assinar o contrato, a empresa vai executar dezembro o quê? Instalação de canteiro. Então, os 400 mil reais pagam a instalação e ainda paga a primeira medição no mês seguinte, porque no mês seguinte é a execução do tijolo, que é barato. Conclusão, ele brigou por recurso. Só que a gente conseguiu convencer menos.
Só tem um detalhe, a gente está vivenciando a emenda constitucional 95, né? O teto de gastos. Então, qualquer entrada de recurso de emenda parlamentar ia consumir o nosso limite, e ia ter que tirar dinheiro de outras obras para cobrir isso. Então, olha todo o imbróglio por questão orçamentária que eu tenho que estar preocupado. Conclusão, o que aconteceu? Exatamente como eu falei. O que foi executado naquele exercício financeiro? Menos de R$400 mil. Tá? Então, a gente tomar cuidado, porque às vezes, num afã de conseguir, não, vamos pegar recurso para a obra, vamos colocar todo o dinheiro agora. E cuidado, por quê? Né? Se eu coloco todo o dinheiro agora e viro o ano fiscal, esse recurso vai ser empenhado em restos a pagar. E o que acontece no próximo exercício financeiro? Se eu anular esse recurso, eu não posso reempenhar. Além do risco de não permitir o quê? A renovação desse resto a pagar do RAP. Aí eu fico com o dinheiro congelado que não é aplicado. Ah, André, mas isso não gera responsabilização? Claro que gera. Eu estou causando dano ao erário em manter restos a pagar e não executar? Sim, é dinheiro que está congelado sem virar investimento. Então, nós temos que tomar cuidado. Ah, André, então não vou ter restos a pagar. Não, tem que ter. Porque se eu vir o exercício financeiro sem RAP, eu posso dar continuidade na obra? Não. Eu posso executar contrato sem lastro orçamentário? Não. Eu estou zerado de empenho, eu vou ter que mandar parar. Então, o resto a pagar é um mal necessário, mas tem que ser bem gerido para não virar uma bola de neve. Até porque o RAP também entra nos indicadores de desempenho, né, do órgão. Sendo necessária a indicação de colaboradores para compor a equipe de planejamento da contratação como integrantes supridores. Então, agora a gente tem um pai da criança. Quem é o responsável por esse planejamento? A equipe de planejamento de contratação. Ah, ela vai ser autora do projeto básico do TR? Não necessariamente, né? Então, ela vai o quê? Participar de todo o planejamento para a contratação. Também vai ter a indicação da previsão de recursos, porque se não tem recurso disponível, né? A princípio eu não posso licitar. Ah, André, não é bem assim não, eu posso fazer uma ata de preço. Sim, mas mesmo ata de preço, pessoal, tem que tomar cuidado, por quê? Se eu solto uma ata de valor muito alto e eu não aciono essa ata, o que vai acontecer? Eu gero um descrédito no mercado. Então, imagina uma empresa, poxa, a Codevasf vai comprar 100 computadores, vou botar meu preço lá embaixo por causa da economia de escala. Aí você dá baixa de um computador. O que vai acontecer no ano seguinte? Ah, não vou entrar mais em ata lá não, porque a gente entra, né, e não cumpre a expectativa, ou então ele entra e coloca o preço cheio. Então, mesmo numa ata de preço, onde eu não tenho a necessidade de ter uma previsão orçamentária para licitar, eu tenho que tomar cuidado com a expectativa do mercado, porque eu posso estar influenciando no preço das propostas. Okay? Indicação do coordenador da equipe e aprovação da autoridade competente. No caso da constituição da EPC, o documento de formalização de demanda deverá indicar os integrantes responsáveis por conduzir o planejamento. O DFD poderá indicar os colaboradores que irão compor a equipe de fiscalização de contratos, que é uma outra área sensível, né? E a gente trouxe essa figura da equipe para deixar bem claro que não existe uma separação física, né, ou atribuições isoladas do fiscal técnico e do gestor do contrato. Isso é sempre um trabalho em equipe. Eu sei que aqui na Codevasf, até uma discussão que a gente teve na elaboração do regulamento, o gestor e o fiscal do contrato, né, de obras, ambos são técnicos, né? Por quê? Na ausência de um substitui o outro. Ok, ótimo. Só que, né, apesar de compor uma equipe, o gestor do contrato tem as atribuições administrativas do contrato, gerenciais, e o fiscal técnico tem suas atribuições técnicas. Perfeito. Só que, em determinados momentos, é impossível os dois trabalharem separadamente. A empresa atrasou a execução da obra. Como é que eu caracterizo o atraso, eu, gestor do contrato, sem o apoio técnico? Não dá. Aí vou ter que formalizar um processo sancionatório. A empresa apresentou uma justificativa. Tem elementos técnicos ali. O gestor do contrato vai analisar requisitos técnicos. Aí eu sou engenheiro, André, aqui na Codevasf, sim. Mas em outros contratos, talvez você não seja especialista naquela área. E o fiscal técnico é. Então, esse trabalho tem que ser feito em equipe. Daí a importância, né, que isso foi dado na administração pública federal, tá, onde foi criada essa figura da equipe de fiscalização de contratos, e isso tem sido incorporado em vários regulamentos de estatais também.
Eventual ausência de previsão da demanda no PAC deverá ser justificado no documento de formalização de demanda. É claro, ainda mais a Codevasf, que recebe emenda parlamentar, tem obras emergenciais, onde eu tenho que tomar a decisão de contratar algo que não está no plano do ano anterior. Claro, então eu vou ter que fazer o quê? Incorporar isso no meu plano atual. O DFD poderá indicar também colaboradores para compor a equipe técnica de suporte à equipe de planejamento, no caso de contratações envolvendo amostras, provas de conceito ou complexidades técnicas. A EPC ou equipe técnica do suporte à EPC deverão ser empregados, servidores de cargos efetivos cedidos ou em exercício na Codevasf. André, a gente tem empresa de consultoria que dá suporte técnico, sim. Eu posso ter uma empresa supervisora, gerenciadora, eu posso ter uma empresa dando suporte técnico para determinados contratos, mas elas não vão compor formalmente a equipe de planejamento de contratação. E nem a equipe, né, técnica de suporte. Elas vão dar um suporte à parte. O comprovante de comunicação aos membros deve ser juntado ao processo, até mesmo porque, se houver conflito de interesse, esse empregado ele tem que manifestar o conflito previamente. Então, isso é um cuidado muito importante. Pô, eu vou compor uma equipe de planejamento de contratação, mas a minha esposa é dona, ela não é, tá? Ela é dona de uma construtora e ela tem interesse em entrar na licitação. Eu posso participar dessa equipe de planejamento? Não. Olha, eu vou ser designado fiscal de um contrato em que meu irmão é o empreiteiro que vai executar a obra. Conflito de interesse. Então, cabe a quem manifestar esse conflito? Aquele empregado que foi nomeado. Então, é importante uma comunicação prévia, porque se houver conflito de interesse, né, ele se manifesta e ele é afastado daquela comissão. A presidência na sede ou gerência regional de administração e tecnologia, no caso de superintendências regionais, deverá indicar, se necessário, também um integrante administrativo. No planejamento da contratação, o planejamento de cada nova contratação consistirá na instrução do processo contendo as seguintes etapas. Aí vem a primeira etapa, que é bem polêmica, né? Estudo técnico preliminar. Nós aqui temos uma vantagem muito grande em relação ao pessoal que usa a 14.133. Por quê? Na sua literalidade, a 14.133 diz que tem que ter ETP para qualquer contratação, do alfinete ao foguete. E na sua literalidade não tem nenhuma exceção. Como nós não seguimos a 14.133, mas esse documento, estudo técnico preliminar, ele é importante para caracterizar que houve um planejamento prévio à contratação, nós colocamos isso no regulamento, assim como várias estatais estão colocando. Por quê? Acertadamente, o Tribunal de Contas vai cobrar esse planejamento prévio. Quer dizer, cadê o planejamento que levou à solução escolhida para aquela contratação? Então, nós colocamos isso no regulamento, mas colocamos os escapes, né? As exceções em que não é necessária esse estudo técnico preliminar, que eu vou mostrar mais adiante. Tem que ter o gerenciamento de riscos. A gente não pode confundir o gerenciamento de risco nas contratações com a matriz de riscos do contrato. Tudo é risco, mas são documentos diferentes. O que a matriz de riscos amarra? Os fatores de riscos que envolvem a contratação e para quem eu vou alocar esse risco. Porque se o fator de risco foi alocado para a Codevasf e não para a contratada, e ele ocorre, toda a consequência desse fator de risco ocorrendo vai ter que ser compensado no aditivo contratual. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora que a gente monta a matriz de riscos para alocar de forma adequada quais são esses fatores que vão compor a nossa matriz. Lá na Valec, a gente ficou mais de 10 anos sem licitar a obra, e quando fomos licitar o lote 6 da FIOL, o pessoal levantou os fatores de risco, mas tinha uma enormidade de riscos, né? Eu falei, pessoal, essa quantidade de risco aqui é muito grande. É o risco do risco do risco. O pessoal contratado não lê especificação técnica, vai ler matriz de riscos. Então, vamos colocar os riscos de forma adequada. Então, nós montamos uma matriz de riscos, né? Na minha visão, ficou muito bem elaborada pela equipe técnica e serviu de base para outras matrizes. André, quais são as fontes de informações para a matriz de riscos? Contratos anteriores. Pega todos os pleitos contratuais de contratos antigos, aqueles que foram atendidos e que não foram, e usa isso como uma base para elaborar a sua matriz de riscos.
Ok, matriz de risco, André, beleza, gestão de contratos. E o que é esse gerenciamento de riscos aqui? Quando a gente vai montar o mapa de riscos, que é o documento que formaliza o gerenciamento de riscos, e esse trabalho já foi bem elaborado aqui, né? Tem uma comissão, aliás, uma área específica, que eu até botei na transparência seguinte, que trata desse assunto. Você tem que ter o quê? Quais são os fatores de riscos que envolvem as contratações da Codevasf? Um fator de risco comum nas contratações, que a gente está vivenciando hoje no governo federal. Contingenciamento. Houve impacto para vocês do contingenciamento? Acho que foi 15 bilhões. Né? Mas uma hora vai ter. Lá no DENIT não tinha dúvida. DENIT e Valec, né? Falavam, vai ter contingenciamento. A gente corria para fazer os empenhos, a gente sabia que ia sobrar para a gente. Então, o que acontece? Houve contingenciamento. Vai haver contingenciamento. Isso é um fator de risco? Sim. Como é que eu trato esse risco? Priorizando meus empreendimentos. André, eu tenho um contrato de gestão ambiental de uma obra nossa, que se esse contrato não sair, eu perco o licenciamento ambiental da obra. E eu passei por essa situação na Valec. Opa, eu tenho que dar um tratamento diferenciado para esse contrato. Qual foi o tratamento? Botou na fila como primeiro da fila para licitar e monitoramos. Por quê? Era um contrato de valor significativo, vai ter briga. Não deu outra. Teve recurso, teve pedido de impugnação, foi negado, judicializaram. O juiz demorou 6 meses para tomar a decisão dele. Então, nós fizemos, dentro de um planejamento de contratações, uma análise de riscos. Nós planejamos o seguinte, uma data limite de corte. Olha, se o processo ficar parado a partir dessa data, nós vamos iniciar o quê? Uma contratação emergencial para suprir essa necessidade de manutenção do licenciamento ambiental. Você não me deu, eu participei de 2 reuniões com o juiz, tentei sensibilizar ele da importância, da perda do licenciamento, e não era só da obra, era de todo o empreendimento, né? Mas o juiz tem um tempo dele. Eu tenho ingerência sobre isso? Não. Então, eu tenho todo o motivo do mundo para justificar um contrato emergencial. E detalhe, com a chancela do meu gerenciamento de riscos, porque quando a gente montou o plano de contratações lá da Valec no ano anterior, nós já consideramos isso no planejamento, essa hipótese. Se acontecer isso, o que eu faço? Uma ação mitigadora é a contratação emergencial. Por que eu estou falando? Porque contrato emergencial, pessoal, o Tribunal de Contas vai ficar com a lupa, né? Opa, contrato emergencial, a regra é licitar. Se não licitou, chamou a atenção. E tem que estar bem justificado. E o que eu tenho que demonstrar numa contratação dessa? Que eu fui diligente. Então, eu fiz de tudo para licitar, corri os prazos adequados, não houve nenhuma falha administrativa, não houve nenhuma falha gerencial. Foi uma ação judicial. Então, eu tenho toda a justificativa do mundo para fazer esse contrato sem licitação. Aí, depois disso, a elaboração dos documentos contendo especificações técnicas da contratação, como o anteprojeto, no caso de contratação integrada, PR ou projeto básico, com suas respectivas pesquisas de preço. Aí vem o que eu falei, né? Tem que ter ETP para tudo? Não, né? Não tem sentido. Para a administração direta, alguns estados estão regulamentando, através de decreto, a exceção ETP. Eu acho meio sensível isso. Por quê? Porque a lei ela é taxativa, ela não abre margem para não ter ETP. Mas eu não sou advogado, né? Então, se o jurídico interpreta que pode ter exceção para 14.033, ok. 13.033 não fala nada. Então, nós temos liberdade para criar essas exceções no regulamento. E tomamos esse cuidado. Quando é que não vai ter estudo técnico preliminar? Contratação direta de baixo valor, que o risco é baixo. Contratações emergenciais. Pô, se é emergencial, não vai dar tempo de fazer ETP. Né? O mundo está caindo. Pô, vou chegar e vamos fazer um estudo técnico preliminar para contratar daqui a 3 meses. Não, tem que ser para ontem. Então, é dispensado, óbvio, né? E contratações rotineiras e comuns, com valor estimado inferior a 20 vezes o valor de dispensa de licitação. Poxa, eu vou ter que fazer estudo técnico preliminar para comprar cafezinho, papel higiênico, material de expediente. Todo ano precisa, é baseado numa demanda feita através do levantamento do ano anterior. Né? O consumo se manteve constante todos os anos. Precisa? Não precisa. Então, nós colocamos aqui como dispensa de ETP também. E outra coisa, eu fiz uma licitação que deu deserta. Aí eu fiz um diagnóstico, verifiquei qual foi a falha e vou relicitar. Eu vou ter que fazer um novo estudo técnico preliminar? Não tem sentido. Então, nós colocamos também essa exceção aqui. Ó. Aproveitamento dos documentos de planejamento nas contratações diretas decorrentes de licitação deserta, licitação fracassada e remanescente de contratos.
Então, com isso, a gente trouxe um conforto para a Codevasf, né? Fazer o estudo técnico preliminar, mas naquelas situações que não é necessário, já está amparado aqui no regulamento. André, surgiu uma situação nova aqui que a gente só viu depois na prática e que seria interessante ser colocado no regulamento. Pessoal, o regulamento, ele não é imutável. Se houver justificativas, a gente faz ajustes futuros. Mas, na minha visão, na visão da equipe que trabalhou aqui, a gente considerou que essas exceções atendem bem à necessidade da Codevasf. Agora, qual o cuidado que eu tenho que ter quando tem uma licitação deserta ou fracassada? Fazer um bom diagnóstico. Por que não teve nenhum interessado? Ou porque nenhum interessado atendeu às condições do edital? Então, eu tenho que avaliar os motivos do insucesso e tomar cuidado, porque se a licitação deserta ou fracassada vai gerar uma dispensa, eu só posso fazer uma dispensa de licitação se aquelas condições do edital forem mantidas. André, mas é claro, o mesmo objeto. Não é bem assim. Vamos supor, vocês fizeram uma licitação e o prazo de execução do objeto são 30 dias. Não apareceu ninguém. Aí você, não, André, vou relicitar, porque eu não quero me arriscar. Licita de novo, 30 dias, não apareceu ninguém. Opa, estou confortável, porque eu fiz além do que a lei prevê. Eu licitei 2 vezes. Vou fazer um contrato por dispensa. Aí eu coloco que o prazo de execução são 60 dias. Pode? Não. Eu mudei uma condicionante que, a princípio, ela foi a causadora da licitação deserta. Então, cuidado. Se eu vou partir para uma dispensa de licitação por remanescente de obra ou por licitação deserta ou fracassada, eu tenho que manter as condições iniciais. Eu tenho que também fazer uma revisão do gerenciamento de riscos, Poxa, se deu problema na licitação, pode acontecer nas licitações futuras, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, isso tem que estar muito bem documentado para eu considerar esse fator nas contratações futuras. E a conclusão para a redição do procedimento licitatório ou realização da dispensa de licitação, demonstrando que a repetição do certame traria prejuízos para a Codevasf. Lembrando, a regra é licitar. Dispensa e inelegibilidade são exceções à regra. Aí eu tenho que ter medo de contratação direta? Não, mas eu tenho que justificar bem a contratação direta. E o que tem que ter no ETP? Bem, nós aproveitamos, de fato, todos os elementos que estão na Lei 14.133 e foram incorporados no regulamento. Só que é o seguinte, mesmo que, de acordo com a minha análise, tem que ter o ETP, não é dispensável, para determinadas contratações, eu não preciso de todas aquelas informações que a lei prevê. Então, nós trouxemos também, baseado no que está na Lei 14.133, aquilo que é obrigatório e aquilo que é opcional. Então, é claro que no regulamento não está em vermelho, mas que na apresentação, a gente colocou em vermelho o que obrigatoriamente tem que ter na ETP. A descrição da contratação, a descrição da solução como um todo, e um aspecto importante, pessoal, para que serve a ETP? Para quê? Ela não é a mesma coisa que o termo de referência? Não. A ETP que vai me dizer qual é a solução que eu vou adotar para aquela minha necessidade. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que a Codevasf dobrou o seu efetivo através de um concurso. E o prédio aqui não atenda a todo o novo efetivo. Vai dobrar o efetivo da Codevasf. E aí? Qual é a solução do problema? Vamos construir uma sede nova. A solução é essa? Baseado em quê? Eu posso ter outras soluções? Posso. Eu posso construir um anexo, eu posso alugar um anexo, eu posso buscar um prédio disponível da administração pública federal, lá na SPU, para ver se tem um prédio que não tem. Vamos supor, mas eu tenho que analisar. Ou então é o seguinte, peraí, eu posso ter uma outra solução inovadora. É necessário todo mundo trabalhar, o presidente não está aqui, não estou dando ideia, não. É necessário todo mundo trabalhar aqui presencial? E se eu fizesse um sistema de rotatividade com teletrabalho? Se dobrar o efetivo. Aí pode ser uma solução alternativa, E que não vai ter impacto nenhum. Opa, essa solução é mais adequada? É. Então não tem necessidade de construir um prédio novo. Então, pessoal, é importante. O ETP vai me dar a solução do problema. O termo de referência de projeto e projeto básico vai me dar o quê? A descrição, o detalhamento da solução. Por isso que o ETP tem que vir antes do projeto básico, do anteprojeto ou do termo de referência. Já tem acordo do TCU, tá?
responsabilizando o gestor. Por quê? Vocês adotam o SEI aqui, né? Não? Mas o sistema eletrônico aqui? O TCDF. Então, o que acontece? Está lá no sistema, dia, hora, minuto e segundo que entrou o documento do processo. O que o TCU fez em algumas situações? Né? Responsabilizou o gestor, porque o projeto básico ele foi inserido no processo antes do estudo técnico preliminar. E o que ele considerou? Você definiu a solução antes do processo de escolha da solução. Aí até explicar que focinho de porco não é tomada, que foi feito o estudo de fato, mas que não foi incorporado, né? Aí está lá o agente público tendo que justificar algo que, se ele tivesse seguido o rito adequado, teria sido poupado dessa auditoria. Tá ok? Então, cuidado. Às vezes a gente acaba fazendo, né? Pô, já sei qual é a solução, André. Tá óbvia. Sim, eu sou engenheiro também. Gente, ó, a outra solução é... Não, teletrabalho esquece, não vai ser uma sede nova, porque eu já sei que a SPU não tem prédio, alugar um anexo eu vou ter problema, né, para poder interagir com as equipes, a solução melhor, eu sei que é um prédio novo, só que eu tenho que botar isso no papel. Então, eu coloco isso, eu coloco os subsídios, as justificativas para essa decisão no papel. André, mas já está decidido. Eu já estou trabalhando no projeto. Ok, mas no processo, coloque o ETP primeiro e depois você coloca a descrição da solução em seguida. Tranquilo, pessoal? Estimativa de quantidades, estimativa de valor. André, mas é estudo técnico preliminar. Pô, eu não tenho ainda o valor da obra. Sim, mas você tem custo médio gerencial. Quando eu estava no DENIT em 2011, antes de assumir a coordenação de projetos, eu era chefe do escritório de projetos. Aí eu fiz um estudo, porque na época as obras do PAC estavam com valor muito alto e estava dando problema. Por quê? Não havia recurso para cobrir os valores da obra do PAC. Aí eu tive que montar uma apresentação justificando que os nossos parâmetros estavam adequados. O que foi que eu fiz? Peguei as 40 principais obras do DENIT, calculei elas a preço de hoje pelo custo médio gerencial, né? Tirei os acessórios, né? Porque, por exemplo, a questão ambiental está fora do custo médio gerencial e tudo, e peguei os valores atualizados dessas obras. A distorção pontual foi muito grande. Então, tinha obra que era mais 20%, menos 10%, mais 15%, mas no final, né, no somatório das 40%, a distorção foi 0,5%. Então, para um plano de contratações, você usar o custo médio gerencial para fazer o seu portfólio de licitações e contratos, não vai fugir da realidade. Até porque vocês trabalham há anos na área de vocês. Então, eu consigo estimar um conjunto de empreendimentos com uma certa precisão. Pontualmente vai ter distorção, mas para uma carteira de contratos, sem nenhum problema. Então, até mesmo para eu poder fazer, quanto é que eu vou precisar de dinheiro para os próximos anos? Eu trabalho com estimativa de custos. Tá? Aí depois, sim, quando eu for fazer o projeto, detalhando ele, eu vou chegar no orçamento de referência. A justificativa para o parcelamento, tá? Ou não, então é fundamental. Por que o DENIT trabalha com trechos de 50, no máximo 100 quilômetros de rodovia, e a Valec trabalha com trechos ferroviários de 200 quilômetros ou mais? Porque o custo, né, de implantação de um canteiro de uma rodovia é menor que o custo de implantação de um canteiro de uma ferrovia. Isso impacta no parcelamento. Por que eu não boto, então, um trecho único? Imagina a FIOL com 2.000 quilômetros de trecho. Qual é a empresa que teria capacidade financeira e até técnica operacional para justificar, né, a sua participação nessa licitação? Uma, duas. Eu estou restringindo o caráter competitivo. Então, tem que tomar cuidado. Quando eu parcelo, eu não posso parcelar muito. O custo não ficar muito alto, custo indireto, mas também eu não posso, né, deixar de parcelar e fazer um contrato único e fazer o quê? Uma restrição à competitividade no processo licitatório. Então, eu tenho que fazer essa análise do parcelamento. Demonstração do alinhamento com o planejamento da organização, identificando a previsão do PAC ou justificar a ausência. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação e avaliação da necessidade de classificação do ETP como sigiloso. Então, se eu tenho um empreendimento que dentro da área de negócios da Codevasf, eu considero que não é interessante estrategicamente divulgar esses valores, né, eu posso fazer esse estudo sigiloso. Dentre as diretrizes para elaboração do termo de referência,
Só concluir aqui, a gente já finaliza. Então, as diretrizes para elaboração do termo de referência. O que eu vou ter? Primeiro, detalhamento das condições de execução da demanda, a questão do parcelamento do objeto. Então, eu já passei pelo ETP e agora sim, conhecendo o objeto, detalhando ele, eu vou refinar esse parcelamento. Eu também não posso ter previsão de requisitos ou condições que venham a restringir injustificadamente a competição ou direcionar a licitação. Pessoal, a legislação, a doutrina, a jurisprudência bate muito nisso. Cuidado com o direcionamento. Tá? Então, quando eu vou definir as regras do processo licitatório, quando eu vou definir o objeto, os critérios de medição e pagamento, prazo de execução, se eu vou aceitar consórcio ou não, eu tenho que estar preocupado com o quê? Estou direcionando a licitação? André, mas às vezes os critérios técnicos me exigem um nível de exigência maior. Ok, vai restringir? Vai. Então, justifique com o dobro de cuidado. Porque se você coloca uma condicionante que vai restringir mais, isso tem que estar muito bem justificado. Por quê? O Tribunal de Contas, a CGU, vai olhar isso com lupa, porque isso vai acabar direcionando a licitação para um grupo menor de licitantes. Ok? Então, não estou falando que o nível de exigência elevado é errado ou é certo. Eu estou falando que se tecnicamente, economicamente, for justificável, questão de segurança, for justificável uma restrição maior, isso tem que estar muito bem justificado no processo. Consideração das práticas e critérios de sustentabilidade ambiental, né? Nem se fala, ainda mais na área que vocês atuam. E o TR deverá conter justificativas relacionadas à escolha da solução mais adequada, procedimento do valor estimado, publicidade do valor, requisitos de aceitação, justificativa para não previsão de requisitos exigidos com vista à sustentabilidade, a adoção do SRP, se eu vou trabalhar com sistemas de preço ou não. Muita gente adota o SRP porque não tem disponibilidade orçamentária. Eu não posso usar isso como justificativa. Tá? Agora, eu tenho alternativas a buscar contratações que atendam a minha necessidade sem partir para sistemas de preço, que é o credenciamento que eu vou falar depois do intervalo. E antes de ir para o intervalo, eventual não instauração de procedimento de intenção de registro de preços, né? Se eu vou fazer uma ata de preço, né? Eu tenho que divulgar, a princípio, essa intenção para que outros possam participar. André, mas eu não tenho interesse. Mas por que não? Outros participando aumenta a quantidade, economia de escala, eu posso ter propostas mais vantajosas. Tá? E os critérios de reajustamento e repactuação de preços, quando for o caso. Ok? Podemos para o intervalo? Então, quanto tempo? Então, antes do intervalo, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Convido aqui o Renato, então, para conduzir esse momento de perguntas. E, na sequência, a gente faz uma pausa de 10 a 15 minutos para o café. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor André, né? Chamo professor porque na minha formação toda, como na licitação, o André sempre foi uma inspiração, sempre tive de carteirinha nos cursos que ele estava apresentando. Antes de começar a falar sobre as perguntas que vieram via chat, a gente vai informar também que as perguntas para quem estiver fora e tiver com microfone, acesso ao microfone, podem ser feitas. A gente vai abrir também o canal de comunicação. E só agradecendo aí novamente ao presidente Marcelo, o pessoal da GGP, o Marcelo Guimarães também, que ajudou a gente realizar esse curso, e falar da importância, tá, pessoal? A gente tem lutado para para que o conhecimento chegue até vocês. Muitos de vocês sabem que a maior demanda era referente a treinamento, capacitação, então a gente tem buscado atender isso aí. Professor, vamos lá, vamos mandar aqui o que o pessoal tem pedido de informação. A primeira pergunta que veio aqui para mim foi até interessante. O pessoal perguntou: um exemplo de justificativa para a compra de material de consumo alinhado ao objetivo estratégico da empresa. Possível? Essa foi até uma colocação que eu falei que é difícil você vincular. A gente sabe que nós temos diversos campos no planejamento estratégico. É claro que em relação à atividade fim, eu vou ter dificuldade de fazer esse vínculo. Mas, por exemplo, vamos pegar a parte de treinamentos. Né? Vocês vão ter capacitação interna e tudo. Eu não sei se no planejamento estratégico, mas deve ter uma parte voltada para recursos humanos. Sim, tem um planejamento. Para sustentabilidade. Tem um plano de capacitação anual. Tá. Então, por exemplo, vocês vão fazer a substituição de lâmpadas, né,
fluorescentes e fosforescentes por lâmpada LED. Tá? Como é que eu vinculo isso no planejamento estratégico? Sustentabilidade. Então, se eu tenho um campo, um objetivo estratégico vinculado à sustentabilidade, ao bem-estar, eu consigo vincular isso de uma forma indireta a esse objetivo. Então, com isso, eu consigo atender o que está no regulamento. André, eu não achei, em hipótese alguma, nenhum vínculo, relação de nenhum objetivo estratégico com essa aquisição. Então, o próprio regulamento flexibiliza e você justifica, né, de uma forma adequada, claro. Olha, não encontrei nenhuma vinculação, por isso que eu não coloquei. Então, você justifica de outras formas que tal aquisição vai suprir a necessidade, por exemplo, de impressão, de material necessário para a documentação técnica, ou então o material do expediente, né, borracha, caneta, ou então outsourcing para poder imprimir plantas, etc. E de tal forma que você, né, não coloque de forma explícita no documento. Então, quer dizer, não há obrigatoriedade de colocar. O RIO não vê a obrigatoriedade. Mas sempre que possível, é interessante por quê? Se você está realizando uma despesa aqui para a estatal, essa despesa tem que ter uma justificativa. Se você vincula essa justificativa a um objetivo estratégico, isso já é um conforto maior para os gestores em tomar a decisão de aceitar essa contratação. Então, no caso do material de expediente, material administrativo, né, não tem tanta preocupação em vincular. Agora, na atividade fim, sim. Então, é importante que os contratos relacionados à atividade fim, eu faça essa vinculação aos objetivos estratégicos. Positivo. Outra pergunta, pessoal, é bem interessante. Obras paralisadas que foram retomadas, precisa de ETP? Aí é que está, né? É remanescente de obra ou não? A gente colocou como remanescente de obra, mas não para fins de dispensa de licitação. Então, a partir do momento que eu tenho o estudo técnico preliminar, considerando, né, a execução daquela obra como um todo, eu posso sim aproveitar o ETP para o remanescente. Só que tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que eu tenho o remanescente, eu tenho retrabalhos, eu posso ter, por exemplo, mudança de projeto, de solução de projeto. Então, à medida possível, se for necessário fazer ajustes na definição do escopo daquele remanescente, é interessante você rever o ETP que foi feito anteriormente e fazer os ajustes devidos. Mas, André, não, a obra acabou, eu chamei as empresas, outras colocadas para participar, nenhuma quis, eu vou relicitar o remanescente. Precisa fazer um novo ETP? Se eu não vou mudar nenhuma daquelas características, né, não vou mudar o escopo, exatamente o remanescente bate com o levantamento de campo que foi feito, não há necessidade. Eu justifico no processo e vinculo aquela ETP ao remanescente. Agora, cuidado, né? Por que houve remanescente? Quem deu causa àquele contrato não ter êxito, não chegar até o final? André, a empresa ela foi mal das pernas. Ela entrou na licitação, mas assumiu outros compromissos e quebrou. Ok. André, houve muito erro de projeto. Houve erro de projeto? Sim, coisas que a gente não pegou no início da análise dos projetos. A gente fez análise de projeto contratado, mas durante a execução foi constatado o erro de projeto. A empresa projetista foi sancionada. Nós temos que rever o projeto básico, que a solução adotada pela empresa contratada não atende. Então, é o caso de fazer um novo ETP? Na minha visão, sim. Ok? Positivo. Marcelo, temos alguém no chat? Pessoal, então a gente vai dar um intervalo de 15 minutos, só um bate-volta. Espero você no retorno, tá? Obrigado. Beleza. Até daqui a pouco.